Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar aqui então a nossa série de primeiros passos para análise combinatória. E agora eu quero falar sobre o princípio da preferência. Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, a história é a seguinte. Um exemplo, dá uma olhadinha aí no nosso enunciado para vocês entenderem o que está acontecendo. Legal. Pronto? Vamos embora. Existe uma restrição aqui. Eu coloquei aqui a disposição que as pessoas vão ficar dentro do carro e essa etapa, a escolha de quem vai ocupar esse espaço aqui, ó, tem uma restrição. E essa restrição, ela existe e a gente tem que ficar atento a ela, porque se você não começar por aqui, talvez dê problema. Quer ver um exemplo? Vamos supor que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, eu começo colocando aqui 5 possibilidades. Se eu colocar 5 possibilidades aqui, na hora que eu for preencher esse espaço, eu não vou saber se eu usei ou não o Adamastor ou o Brests. Então eu viria para cá sem saber quantas possibilidades. Portanto, eu tenho que começar aqui, ó. Esse é o primeiro a ser marcado, é a etapa com restrição. Coloquei uma pastilha mais avermelhada. Pode ser A ou B. Beleza, duas possibilidades. Uma vez indicada quem está aqui, a pessoa que está ocupando esse espaço, eu fico liberado para ocupar as outras. É claro que se eu já gastei uma pessoa aqui, restam 4 possibilidades para cá, e assim por diante. Aí eu posso ir liberando, né? 4 possibilidades, 3 possibilidades, 2 e, é claro, uma possibilidade. Bacana? Dividi em etapas, coloquei as possibilidades, porém tive o cuidado de começar com a etapa que tem mais restrição, porque senão ia dar problemas. Só para explicar agora, pessoal. Multiplicou aí, tudo bonitinho, resposta 48. São 48 formas diferentes de dispor esses rapazes aí no carro. Legal? Vamos lá. Vamos ver mais um exemplo então. Quantos números de 4 algarismos distintos são ímpares? Bom, esses são os dígitos que a gente pode usar. Posso usar todos, de 0 a 9, são 10 dígitos. E aqui, vamos pensar. Criar um número de 4 algarismos significa escolher alguém para a unidade, alguém para a dezena, para a centena e, é claro, para o milhar. Legal. Pensemos nas restrições. Tudo bem, eu tenho 4 etapas, mas tem etapas que têm restrição. Vamos ver? Onde? Aqui, né? Essa aqui tem restrição. Aqui tem que ser ímpar. O número formado tem que ser ímpar, então a última etapa tem restrição. Mas espera aí, a primeira etapa também tem restrição. Essa aqui não pode ser zero. Porque se começar com 0, 0, 1, 2, 3 seria o número 123. Aí não teria 4 algarismos. É verdade, né? Então vamos lá. Pastilha vermelha aqui, porque esse tem restrição. E é claro, pastilha vermelha no primeiro também. Esses dois caras têm prioridade. E as outras estão livres, mas vão ser preenchidas depois. Vamos nessa então? Para cá, 5 possibilidades. Beleza, 5 possibilidades. Para cá, aliás, 5 possibilidades porque tem que ser ímpar. Existem 5 números ímpares, né? 1, 3, 5, 7, 9. Legal. Para cá, eu posso usar todos os números, mas eu não posso usar o que eu escolhi aqui, nem o zero. Portanto, para cá eu tenho 8 possibilidades. Legal? Bacana. E essa etapa aqui? Quantas possibilidades eu tenho para colocar aqui? Eu já gastei um número ímpar aqui, gastei um outro número aqui. Então, de 10, gastei 2 e restam 8. Você pode achar estranho, porque aqui é 8 e 8 também, mas é porque nesta casa o zero volta a ser opção. Tá certo? O zero é opção de novo. Vamos lá, para essa última etapa então. Já gastei um número, já gastei outro, gastei 3 números, restam outros 7 números para cá. De acordo com o princípio, a gente vai multiplicar esses números. Resposta, então, 2.240. Legal? Esse é o nosso princípio da preferência. Então vamos dar uma formalizada rapidinho aqui. Princípio da preferência. Anotem, anotem. As etapas de maior restrição devem ter preferência no preenchimento das possibilidades. Então, por exemplo, se essa etapa aqui ela tem maior restrição, ela ganha um status especial de etapa com prioridade na hora do preenchimento. Legal, gente? Ficar atento a isso, essas particularidades aparecem demais nas questões, a gente vai trabalhar isso em sala de aula depois. Vamos embora. Bom, agora, um conceito também é muito importante aqui para os nossos primeiros passos, que é esse aqui, ó. Você quer formar uma sequência com 5 pessoas, uma fila indiana, 5 pessoas, tá? Então, formar essa sequência significa, claro, escolher quem fica na primeira posição, na segunda, terceira, na quarta ou na quinta. Peraí, são quantas pessoas? 5?
Então, para a primeira posição, teria 5 possibilidades. Para a segunda, 4, depois 3, isso, 2 e 1. Peraí, você reparou que está caindo de 1 em 1? Pois é, aqui eu tinha 5, depois vou ter 1 a menos e sempre vou ter 1 a menos. Quando eu multiplicar isso aí, eu vou ter um conceito muito, muito importante que aparece aqui agora para nós, que é o conceito de fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 5 fatorial. Né? Essa resposta aqui daria 120. Muito bom. Vamos lá, outro exemplo. Quantos anagramas tem a palavra ventilador? Bom, só lembrando que anagrama são sequências com letra. Aqui eu coloquei alguns exemplos lá, de anagramas. Claro que a palavra não precisa ter muito sentido, só você trocar de posição. Tá? Vamos lá, quantos anagramas tem a palavra ventilador? Bom, todo mundo ali. Vamos pensar aqui, ó. São quantos caras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então para cá, 10 possibilidades. Não tem mistério, pessoal. É 10 e vai diminuindo. Tá, neste momento eu começo a pensar assim, caramba, será que eu precisava ficar desenhando, colocando esses tracinhos e tudo mais? Na verdade, não. Na verdade, não. O conceito que a gente vai trabalhar aqui é o conceito chamado de permutação. Eu estou permutando os elementos, que são elementos distintos. São 5 pessoas, aqui são letras todas diferentes. Então, se eu tenho 5 elementos para permutar, isso vai dar 5 fatorial. Se eu tenho 10 elementos para permutar, isso vai dar 10 fatorial. Vamos lá? Formalizando? Permutação simples. O número de maneiras de sequenciar, posicionar, organizar n elementos distintos é P de n. Usa esse símbolo aqui, ó, n fatorial. Só lembrando que o simples da permutação simples sugere, na verdade, que os elementos são todos diferentes. Tá? Depois a gente vai considerar uma outra situação, mas por enquanto é assim. Bom, mas quando se fala de permutação simples, nós temos casos particulares que valem a pena ser estudados. Vamos lá? Vamos para mais um exemplo. Ainda com relação à palavra ventilador, eu vou colocar aqui uma sequência de perguntas. Letra A, quantos anagramas? Vamos lá. Não são 10 letrinhas diferentes? Quantos anagramas? Quantas sequências diferentes? P de 10, 10 fatorial. Isso aqui eu multiplicaria 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7. Ia dar um número bem grandão, mas enfim, deixa assim por enquanto. Agora, quantos anagramas começam com vogal? Pera aí. Começar com vogal significa criar uma restrição. Significa então que a primeira casinha tem restrição. Nas outras, não tem restrição, eu só vou indicar ali. Tá. São 10, né? Então ficou um aqui e outros 9. Vamos lá? Pensa comigo. Vogal tem restrição. Quantas vogais são? 1, 2, 3, 4. Então aqui, 4 possibilidades. Peraí, se eu gastei uma letra aqui, agora me restam 9 letras para eu simplesmente espalhar nos outros espaços. Na verdade, a gente sabe que isso aí seria a permutação dos outros 9 elementos. Muito bom, lá a indicação da continha. Vou multiplicar pelo princípio. Tá aí. Isso é 4 vezes 9 fatorial. 4 vezes o P de 9. Legal? Muito bom, muito bom. Outra restrição poderia, agora, terminam com consoante. Vou colocar bonitinho. A restrição agora não está mais no começo. A restrição está no último. Vou colocar todo mundo e essa aqui vermelhinho. Ó. Começa por lá. Consoantes são quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 possibilidades. E as outras eu vou, de novo, descendo. Não mudou nada. Mudou só a posição da restrição. Legal? Então, aqui devagarinho, preenchendo. A gente sabe que multiplica pelo princípio. Muito bom. Seria 9 fatorial vezes 6. 6 vezes o P de 9. E assim a gente pode criar vários exemplos. Eu estou querendo fixar mesmo essa ideia. Vamos lá, mais um exemplo. Um pouquinho mais rápido agora, tá? Repara que eu coloquei as duas restrições ao mesmo tempo. Eu vou então cuidar de uma, 4. Cuidar da outra, que é 6, porque são consoantes. E vou soltar aqui os outros 8 números. Então eu escolho alguém que começa, escolho alguém que termina, né, na restrição que ele impôs, e permuto os outros 8 elementos que estão aqui dentro. Solta os caras. Tá aí. Só multiplicando, então ficou 24 vezes o P de 8. Vamos dar uma incrementadinha? Olha a letra E. Quantos anagramas tem as letras V, E, N e T juntas nessa ordem? O que significa manter as letras juntas e nessa ordem?
significa que onde uma for, a outra vai. Então, para esse tipo de situação, de manter elementos juntos numa permutação, a gente cria um bloquinho. Olha lá, ó. Para você entender melhor como funciona isso, esse bloquinho ele vai fazer papel de elemento. Como assim? Da mesma forma que eu troco o I de posição com o A, eu troco esse bloquinho de posição com o O, por exemplo. Vamos dar uma olhadinha nisso? Olha esse movimento aqui, ó. Viram? Esse movimento está indicando, está mostrando para vocês exatamente o que eu falei. Esse bloquinho faz papel de elemento. Então é só contar. Achei elemento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. O número de permutações de 7 elementos a gente sabe. Isso é 7 fatorial. Vai dar 5.040 formas diferentes. Tá entendido, pessoal? Muito bom. Observe uma coisa. Quantos anagramas tem as letras V e NT juntas nessa ordem? Nessa ordem. Mas, se eu criar um exemplo em que elas podem mudar de posição internamente, a coisa muda um pouco, né? Vamos fazer uma coisa aqui comigo. Vamos pensar na situação com muita tranquilidade. Então, lembrando que se a intenção inicial é manter juntos, eu vou formar um bloquinho. Portanto, está lá o nosso bloquinho. São quantos elementos? Isso, são 7 elementos. Então, eu tenho 5.040 anagramas. Olha só. Esse anagrama que está aqui indicado na figura, ele é 1 dos 5.040. Nesse 1 dos 5.040, eu ainda posso mudar internamente a posição desses 4 elementos. De quantas formas? Caramba, mas são 1, 2, 3, 4, então internamente eu poderia ainda movimentar esses caras de P4, 4 fatorial, formas diferentes. São 24 maneiras de dispor esses caras. Peraí, mas em cada um dos 5.040 anagramas eu posso ainda ter 24 variações. Portanto, para resolver o meu problema, eu vou pensar nisso. Para cada um dos 5.040 existem 24 permutações internas. Isso é uma explicação, né, turma? Então eu tenho esse 24 aqui, 5.040 vezes. Para esses casos, então, eu multiplico a minha permutação dos 7 elementos pela permutação interna dos 4. Ai, professor, que confuso isso. Acho que esse negócio é meio estranho. Tá bom. Já para a gente fixar essa ideia, vamos fazer um exemplo aqui, aplicando direto, para ver que não é tão complicado assim. Olha, quantos anagramas tem as letras D, O, R juntas em qualquer ordem? Manter junto é fazer o quê? É fazer um bloquinho. Então, a princípio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. A princípio, P de 8. Mas espera aí. Internamente, essas letrinhas não podem trocar de posição? Então eu multiplico isso pelo P de 3, sabendo que esse P de 3 significa permutações internas. Legal? 8 fatorial vezes 3 fatorial. Aí você faria a continha, né? Beleza. Para deixar bem claro ainda o último exemplo, eu juro que esse é o último, letra H. Quantos anagramas tem as letras D, O, R juntas nessa ordem e as letras V, E, N, T juntas em qualquer ordem? Peraí. Primeiro eu vou me preocupar em quem vai ficar junto de quem. D, O, R fica junto e vente aqui, né? V, E, N, T também junto. Então, bloquinho aqui, bloquinho aqui. Tá. 1, 2, 3, 4, 5 elementos, a princípio permutação de 5. Mas observa que D, O, R ficam juntas nessa ordem, então não haverá permutação interna aqui. E as letras V, E, N, T juntas em qualquer ordem, haverá permutação interna aqui. Portanto, eu multiplico isso por P de 4. Certo? Ficaria 5 fatorial vezes 4 fatorial. Lembrando que esse P de 4 se refere às permutações internas. Beleza, gente? Maravilha. Vamos então fazer um exemplo de uma prova do Enem? Tá aí, ó. Dá uma pausa, lê o enunciado para a gente resolver. Pronto? Beleza. Esse cara ganhou então alguns livros e quer colocar na prateleira. São 4 livros de matemática. São 3 livros de física. Maravilha. E 2 livros de português. Olha isso. Querendo manter juntos aqueles de mesma disciplina. Manter juntos significa que na permutação dos elementos que estão aqui, eu tenho que formar bloquinhos, né? Então, tome lá. Bloquinho da matemática, o bloquinho da física e o bloquinho do português. 1, 2, 3 blocos que podem trocar de posição entre si. Portanto, eu terei 3 elementos, né? P de 3, 3 fatorial.
Internamente, a matemática pode trocar de posição. Vamos lá? Eu multiplico então por P de 4. Mas internamente, a física também pode trocar de posição. Os 3 elementos aqui eu multiplico pelo P de 3 e a mesma coisa eu penso para o português. Legal? Então é isso. Considera o geral e depois multiplica pelas chamadas permutações internas. Legal, pessoal? Bacana. Esse foi o nosso segundo encontro de análise combinatória, primeiros passos. Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Um abraço, gente. Tchau, tchau.